Eu anotei aqui também um ponto que a gente é muito parecido na profissão e também somos parecidos no amor, né? Você se casou com a menina que é odonto. É. E a minha esposa também é de Nossas odonto. mulheres são dentistas, né? Exatamente. Então, será que Coincidência, né? Coincidência? É um gosto parecido, sei lá. Toda odonto precisa de um marqueteiro do Tá lado, vendo? às vezes, né? Talvez. Fica a pergunta aí. Fica a pergunta pro universo. Quem quiser, mandem e-mails aí pro DDD Entra no grupo do Telegram, Entra colabora no Telegram, lá. vamos comentar sobre isso aí. Mas beleza, vamos lá. Investimentos. Eu anotei aqui o primeiro. Imóveis. Você considera investir em imóvel uma boa hoje? Então, João, eu acho que assim, o mercado em geral, de qualquer tipo de investimento, ele sofreu no decorrer do tempo uma oscilação muito grande por vários fatores, tá? Porém, eu acredito, assim, pelo que eu vejo, se a gente buscar historicamente, assim, na época dos nossos avós, na época dos nossos pais, enfim, os imóveis, eles sempre apareceram como uma forma de multiplicação de riqueza, tá? Antigamente isso era mais simples. Era uma regra. Quem tinha patrimônio, tinha poder e tinha riqueza, tá? Hoje, pela complexidade do mercado, isso mudou um pouco. Ou seja, não necessariamente isso significa que você vá realmente ter fortuna, tá? Porém, o que acontece? Para aquelas pessoas que têm uma estratégia, que estão bem assessorados, entendeu? Nesse mercado, vão continuar ganhando muito dinheiro. Porque imóveis são investimentos que geram um retorno, tá? A questão toda da discussão aqui é você entender em que ponto você vai ter esse retorno da tua janela de tempo, né? Desde a aquisição, e qual estratégia você vai usar para ter retorno. Por que eu tô te dizendo isso? Porque hoje você pode ter um imóvel que você investe para você poder construir e vender. Você pode hoje adquirir um terreno, construir casas e vender. Você pode hoje, agora com a modernidade, né, com todas essas novidades, você pode ter um imóvel para Airbnb, onde você aluga quarto, onde você aluga várias kitnets, onde você... Então, assim, você tem uma renda, um fluxo de renda, um exemplo, no Airbnb, que é muito superior a de um aluguel. Concorda comigo? Porque você está sempre locando. Porém, quando você vai investir em imóveis, você precisa ter uma estratégia. Você precisa estar bem assessorado, você precisa ter um time que possa te falar, olha, João, o que você quer? Eu quero ter rentabilidade com imóveis, eu quero investir em imóveis. Ok, beleza. João, o que tem um horizonte de investimento que vai te trazer um retorno, que vai valorizar? É isso aqui. Entendeu? Então, assim, para quem tem uma estratégia, vai continuar sempre ganhando muito dinheiro com imóveis, tá? Você pega um exemplo, por exemplo, de quando você compra um imóvel na planta. Você pega uma janela de 5 anos após a entrega das chaves, invariavelmente você vai ter um retorno absurdo, tá? Então, assim, pode pesquisar. Você vai ter uma rentabilidade muito superior à rentabilidade que você teria no mercado num fundo imobiliário, por exemplo. As pessoas dizem às vezes, Bruno, pô, bacana, eu invisto num fundo imobiliário e eu tenho um resultado um pouco mais pulverizado, né? Eu tenho o retorno ali investindo num fundo, mas, sinceramente, se você tem uma boa estratégia, você consegue multiplicar o teu retorno com investimento em imóveis muito acima do parâmetro do mercado. A gente estava em discussão lá na agência esses dias, se valeria mais a pena eu investir num fundo imobiliário ou no imóvel em si. E algumas questões que você citou agora aí me provam que o investir em imóvel é muito, para quem tem estratégia, é muito melhor. Né? A gente colocou em questão lá um agronegócio, assim, um imóvel rural. A gente tem lá uma fazenda com 5 hectares, e aí o que vale mais a pena? Eu investir num fundo imobiliário, eu tenho dinheiro. Se eu estou comprando uma fazenda, vamos supor, uma fazenda custa, sei lá, 2 milhões. Se eu tenho 2 milhões na conta para comprar uma fazenda, se eu tenho 3 milhões, 5 milhões, eu compro a fazenda e ao invés de eu alugar para o Airbnb, eu monto um curral ali
cavalos, vacas, ou então eu monto uma lavoura. E a gente sabe que isso dá dinheiro. Sim. Porque a gente estava conversando antes aqui, Cachoeira de Macacu, a cidade é agricultura pura. Exatamente. Então os caras não passam fome. Ô, João, e o mais interessante também, para quando é investimento em imóvel rural, ele tem um porém que muita gente não leva em consideração. Quando você está investindo num imóvel rural, você tem uma infinidade de órgãos, tá? Até governamentais, que vão te assessorar em todo o processo. Todo o processo de produção, como é que eu estruturo a minha fazenda para ela ser uma fazenda rentável. Hoje você tem crédito rural, tá? Hoje todos os grandes bancos trabalham com eu crédito rural. Eu acho que o imposto, a luz do rural é mais barato, né? A energia do rural é mais barato. Sim. Imposto também reduzido pro rural. Sim. Tem toda uma facilidade pro cara fazer a migração campo pro rural, né? Porque é um setor que cresce no país. Sim. Né? Eu acho que o agronegócio, nos últimos 2 anos, carregou o Brasil nas costas. Carregou o Brasil, exatamente. O agronegócio sustenta o Brasil. Entendeu? Então a gente sabe que é um lugar onde ainda, mesmo sustentando o Brasil, é um lugar ainda que tem espaço para quem quer. Sim. Então, tem muito falando espaço em imóveis, o nosso patrocinador de hoje, ele é uma corretora de imóveis rurais. É o Stênio. O Stênio Imóveis, ele... Pô, bacana. Ele só tem imóveis rurais. É casa, sítio, fazenda, chácara, Bacana. vários hectares. O cara é, assim, bom demais no catálogo dele, de imóveis rurais. Então, se você chegar, quero um de tantos hectares, ele vai achar. Eu quero um tanto, eu quero um pequeno, médio. O cara é fera. Ele tem áreas rurais também. Áreas rurais no Rio de Janeiro. Fazenda também. Fazenda, sítio. Até, não, quero só um sítiozinho pro meu lazer. Ele tem. Assim, eu quero um pra agronegócio. Pô, interessante. Entendeu? Cara, ele me mostrou lá uma filmagem de drone que a gente fez. A gente subiu com o drone, o máximo que deu. E não pegou a extensão inteira do imóvel que ele tem, assim. Tem uns alagados do lado, em Cachoeira de Macacu. Aí eu perguntei pra ele, cara, muita terra. Aí ele falou, irmão, muita terra. Aí eu perguntei, um terreninho pequenininho no centro de Papucaia, da cidade, ou então em qualquer lugar, terreno vazio, 100 mil reais, 120, pô, essa quantidade de terra aí, Sim. meu irmão, pelo menos aí uns 10 a 20 milhões de reais, é muita terra, irmão. Hectares, assim, eu não sei dimensionar. E ele falou assim, irmão, não, 2 milhões. 2 milhões, compra. Eu falei, o quê? Isso tudo aqui, e o que eu não tô vendo atrás desse morro e tal, é 2 milhões. É porque tá afastado da cidade, o preço é outro, é diferente. Então o cara que chega com 5 milhões, ele compra aquele muita terra. O cara que tá vendendo tá feliz da vida. E o cara compra muita terra por 2 milhões e investe no que quiser ali. E você falou uma coisa interessante, João. É a questão do valor, né? Por que isso acontece? De você conseguir adquirir num valor bem mais acessível do que um imóvel urbano, por exemplo? Porque esses imóveis, eles estão fora da grande demanda, do grande público. E é aquela lei da oferta e demanda, né? Então, assim, como é um ramo específico, um nicho específico, você não tem aquele oba-oba, aquela especulação imobiliária. Então, assim, você consegue ter um valor mais interessante. E foi o que a gente estava falando. Quando você tem uma assessoria de alguém com expertise para te fazer ganhar dinheiro, você ganha dinheiro. Muita coisa. Você ganha dinheiro.